Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do INSS. E lembrando, pessoal, nós vamos agora resolver assuntos bem importantes, questões importantes, mas quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do INSS, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá à resolução de mais uma questão que diz assim: a placa de rede do computador de um usuário tem velocidade de transmissão de 10/100. Isso significa que a transmissão de dados pela rede entre o computador desse usuário e um computador servidor com placa de rede de mesma velocidade pode ser de até, letra A, 100 megabits por segundo, letra B, 100 megabytes por segundo, letra C, 10 megabytes por segundo e a letra D, 100 megabits por minuto. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Para responder isso, nós precisamos entender um pouco o que é a ideia de uma placa de rede quando diz esse caso 10/100. Uma placa de rede, como vocês sabem, vocês estão olhando aí na imagem, é um dispositivo que nós vamos conectar no computador para que a gente possa conectar nessa placa de rede, por exemplo, um cabo de rede, para que ela permita realizar a entrada e ou a saída de dados desse computador em relação à rede que ele faz parte. Esse é o fundamento de uma placa de rede, né? Então ela vai permitir que um computador possa tanto enviar como também receber dados através de uma rede de computador. É o fundamento de uma placa de rede, né? Podemos dizer que uma placa de rede é um dispositivo de entrada e saída de dados, então, já que ele pode enviar dados do computador para a rede ou receber dados da rede que entram para dentro do computador. Por isso que sim, é um dispositivo de entrada e saída. Aqui eu mostro para vocês, pessoal, uma placa de rede um pouquinho mais antiga, que é de 10 megabits por segundo. A velocidade das placas de rede é medida em bits por segundo. Quando tem esse M é megabits por segundo. Se tivesse um G é gigabits por segundo e por aí vai. Mas geralmente é em megabits por segundo que a gente mede a velocidade das placas de rede. Essa é uma placa de rede 10. Que significa até 10 megabits por segundo. Essa que vocês estão enxergando agora é um exemplo de uma placa de rede 10/100. Quando ela é 10/100, quer dizer que ela pode operar de 10 até 100 megabits por segundo. Observa, de 10 até 100 megabits por segundo. Por isso é que ela é uma placa de rede 10/100. Mas existem outras. Esse é um exemplo de uma placa 10/100/1000. Isso porque ela opera de 10 até 1000 megabits por segundo, passando por 100 megabits por segundo, mas é de 10 até 1000, por isso 10/100/1000, vai até 1000 megabits por segundo. E temos também, pessoal, a placa de rede 10/100/1000/10.000, que vai de 10 até 10.000 megabits por segundo. Então percebe que as placas de rede elas continuam evoluindo com o passar dos anos, né? Essa aqui é uma placa de rede wireless, Wi-Fi, só para entender que existem também placas de rede de conexão sem fio, como o caso do padrão Wi-Fi. Aqui eu fiz uma tabelinha rápida para vocês entenderem como essas placas de rede são enquadradas em alguns padrões. Aquela que eu te mostrei de 10 megabits por segundo, ela é conhecida como padrão Ethernet. Quando ela vai até 100 megabits por segundo, que é a 10/100, é Fast Ethernet. Quando ela vai até 1000 megabits por segundo, significa Gigabit Ethernet, porque é a mesma coisa do que 1 gigabit por segundo. E quando ela vai até 10.000 megabits por segundo, é 10 Gigabit Ethernet. Isso porque é a mesma coisa do que 10 gigabits por segundo. Então, são alguns padrões de placas de rede Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet que nós temos hoje amplamente difundidos no mercado, né? Bem, pessoal, voltando lá para a questão era bem objetiva, disse: a placa de rede do computador de um determinado usuário tem velocidade de transmissão 10/100. Então, primeiro era isso, a placa de rede era de 10/100. Isso significa que a transmissão de dados pela rede entre o computador desse usuário e um computador servidor com placa de rede de mesma velocidade pode ser de até. Quando ele falou que era 10/100, pessoal, quer dizer que pode ser de 10 até 100 megabits por segundo, como está descrito na letra A de América, que é o gabarito e a resposta da questão. A letra B botou 100 megabytes por segundo. Não é megabytes, é megabits por segundo. A letra C botou 10 megabytes por segundo. Não, quando é 10/100 vai até 100 megabits por segundo. E a letra D botou 100 megabits por minuto. Não é 100 megabits por minuto.
é 100 megabits por segundo, porque é 10/100 Mbps, é megabits por segundo. Por isso a resposta, nossa letra A de América. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do INSS, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!